Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, este aqui será o primeiro vídeo de uma série que vai começar a explicar sobre eletricidade básica. Mas Kim, para que explicar sobre eletricidade básica? Porque em nossos vídeos a gente fala muito sobre alguns termos, que é corrente, tensão, voltagem. A gente fala, tem a ponte H, por exemplo, entra 5 volts. Então, mas é muito, é pouco, quanto que é? Então, para esses termos aí ficarem comuns para você, a gente vai explicar um pouquinho de cada coisa e passar por cada componente. Quando faz um projeto, por exemplo, com Arduino, vocês vão ter ali já o conhecimento do que é cada componente e do que é cada conceito, beleza? Então, este será o vídeo de hoje. Bom, você por acaso já se perguntou como a eletricidade funciona? Como é possível que a energia flua pelos fios e faça nossos dispositivos funcionarem? Hoje vamos explorar um tópico fascinante e fundamental que é a corrente elétrica. Vamos começar do começo. Imagine que a eletricidade é como a água fluindo em um rio. A corrente elétrica é como o fluxo de pequenas partículas carregadas, chamadas de elétron, movendo-se através de um fio condutor, assim como a água flui em um rio. Então, basicamente, a corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em um condutor ou em um circuito. Por outro lado, o condutor é o trajeto pelo qual os elétrons se deslocam. No entanto, nem todos os materiais podem atuar como condutores. Os mais comuns são os metais. Você por acaso sabe por quê? Coloca nos comentários o seu palpite para ver se você acertou ou se você errou no final do vídeo. Os metais são bons condutores por causa da estrutura única de seus átomos e a forma como os elétrons se comportam dentro deles. Bom, temos no átomo, por exemplo, que a gente vê no ensino médio, temos o núcleo. O núcleo tem as cargas positivas e as cargas neutras. Então, nós temos os prótons e os nêutrons. Orbitando o átomo, ou seja, o núcleo, eu tenho os elétrons. Então, aquilo ali, aquelas partículas pequenininhas que ficam orbitando o núcleo, é o que a gente chama de elétron. Ele fica na eletrosfera. E nos metais, alguns dos elétrons mais externos do átomo, então tem um átomo aqui, e tem elétrons lá longe do átomo, por exemplo. Esse elétron é chamado de elétrons de valência, e eles não estão fortemente ligados ao átomo. Em vez disso, eles podem vagar livremente pela estrutura metálica como se estivesse em uma nuvem de elétrons. Ou seja, eu tenho vários átomos lá. Vamos pegar o ferro, por exemplo. Vários átomos de ferro. Então, tem alguns elétrons que, em vez de ficar só num átomo só, ele fica vagando em vários átomos. Então, esses elétrons, chamados de elétrons livres. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que você está lá tomando conta de cachorro. Aí você, no centro, e vários cachorros, né? Em sua volta. Aí tá lá aquela bagunça toda e tem um lá que você não percebe. Aí de repente ele pode ir lá para outra pessoa. Então esse que está lá mais distante não está fortemente ligado com você, né? Não está preso com você, por exemplo. Ele pode ir para outra pessoa. Então é bem mais ou menos isso que são os elétrons de valência. Eles podem ficar vagando livremente em vários núcleos de vários átomos. E aí, esta nuvem de elétrons nos leva a um conceito chamado mobilidade eletrônica, que ajuda a explicar várias propriedades, sendo uma delas a condutividade elétrica. Mas Kim, apenas com esses elétrons em movimento já ocorre a corrente elétrica? A resposta é não. Lembra no início do vídeo quando mencionei que a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons? Pois então, nos metais, os elétrons estão em constante movimento. Mas este movimento é geralmente desordenado. Para termos uma corrente elétrica, é necessário que eles se movam de forma coordenada e direcionada. E o que faz os elétrons se moverem dessa forma é a diferença de potencial, ou DDP, a famosa voltagem, por exemplo, que força os elétrons a se moverem juntos em uma direção específica. Imagine a seguinte situação. Você e seus amigos estão em uma festa. Geralmente as pessoas andam de forma desordenada. Uns querem pegar bebida, outros querem comer e outros querem ir ao banheiro, por exemplo. Então tem um salão, tá lá um para um lado, outro para o outro, um chegando, um indo, um voltando. Então se a gente pensar o seguinte, aquele salão de festa é onde os elétrons podem se mover. As cadeiras ou as mesas, por exemplo, podem ser os átomos. Então, neste momento, está todo mundo indo em uma direção aleatória, certo? Aí pensa o seguinte, aí na festa fala assim, agora, alguém anuncia ali, agora no salão principal vai ter
Dinheiro de graça. O que acontece? Todo mundo vai ir na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, tá aqui o salão de festa, aqui a parte externa, por exemplo. Então, todo mundo vai sair desta parte e vir para essa parte. Então, isso que é corrente elétrica. Quando a gente pega e consegue fazer os elétrons se moverem de forma coordenada, ou seja, uma direção e um sentido, a gente vai ver também que pode ir e voltar, né? Vídeo para frente. Então, isto é a corrente elétrica. Assim como a corrente d'água no rio. Então, a gente pegar o rio, voltando no rio, por exemplo. Eu tenho lá o rio. O caminho, aquele buraco na terra que faz, né? Agora, a água seria a corrente elétrica. Você não vai ver, por exemplo, dificilmente você vai ver um rio com a parte d'água, né? Indo para cá, outra para cá, voltando. Aquela água toda é uma corrente que segue, por exemplo. Então, aquele fluxo, se a gente trocar agora por elétrons, eu tenho que é o fluxo dos elétrons. E onde isso geralmente acontece? Nos condutores. E geralmente, quais são os condutores? Os metais, por exemplo. E aí, quando eu tenho uma DDP, que é uma diferença de potencial, eu estou forçando os elétrons a irem para um lugar que eu estou escolhendo. Imagine então uma situação para te explicar mais ou menos como a DDP funciona ou como a pilha funciona, por exemplo. Então, eu estou aqui, né? Aqui. Aí vamos supor, imaginar que eu tenho um cano que vai sair daqui, vem para cá e faz para cá, certo? Então, de novo, eu aqui, aí tem um cano, vai tipo uma espécie de uma curva. Neste cano, eu consigo pegar bolas, pode ser basquete, por exemplo, e eu jogo a bola. Então, eu joguei a bola, ela vai ir e vai voltar para mim, né? Então, ela vai ir, descer e voltar, certo? Então, eu tenho várias bolas. Além de jogar uma só, eu posso ter 4 ou 5 bolas. Então, quando eu jogo uma, eu posso pegar outra aqui embaixo e jogar. Aí, no momento, vai cair nas bolas subir. Então, eu vou pegar a bola embaixo, jogo em cima. Aí vai embaixo e em cima, certo? O que é cada coisa? As bolas são os elétrons. O cano é o condutor e eu sou a DDP ou sou a pilha, né? Então entendam que a pilha ela não tem elétrons, ela não vai gerar elétrons. Ela vai teoricamente empurrar o elétron de uma DDP menor para uma maior, uma voltagem menor para maior. Então eu sou a pilha, eu pego a bola e jogo. Aí pego e jogo, certo? Se eu cansar e parar de jogar as bolas, elas vão parar uma hora lá embaixo, por exemplo. Então, quando a pilha, por exemplo, ela acaba a sua energia, não tem mais corrente elétrica, ou seja, não tem mais o movimento dos elétrons. Eles vão parar? Não vão parar. Eles vão ficar lá se agitando, mas não de forma coordenada. É igual uma festa. Então, na festa, o pessoal está indo para lá, para cá. Quando todo mundo sai, aí todo mundo está se movendo de forma ordenada. Quando eu estou aqui jogando, quando eu paro de jogar, a pilha... acabei, cansei. A pilha acabou. Então, para, por exemplo, de gerar corrente elétrica. Então, se eu tenho uma pilha que eu ligo um LED, igual um protoboard aqui, um Arduino, ali fornece corrente aqui para o meu protoboard e o LED fica aceso, se for com pilha, né? Vai chegar uma hora que vai acabar a bateria da pilha. E aí o LED vai aos pouquinhos apagando, até apagar. Porque a corrente que passa pelo LED não vai passar mais. Então, isso que faz existir a corrente elétrica. A DDP, que passa uma pilha, uma fonte, uma bateria, uma power bank, por exemplo, faz os elétrons se moverem. Entendam. Os elétrons, a pilha não gera os elétrons, beleza? E aí, para acabar o vídeo, vamos falar sobre as unidades. Então, falar de forma? Não, né? Um vídeo para frente, para falar de forma, de como é que vai calcular a corrente elétrica. Não precisa nesse aqui por enquanto. Qual a unidade da corrente elétrica? Geralmente são os amperes. Se eu pego uma pilha, por exemplo, e olho ali, eu vou ver um Mzinho minúsculo e um A maiúsculo. Se você vê os vídeos aqui, espero que você veja, né? Se ver, comenta aí embaixo nos comentários. O M é um submúltiplo, que é o mili, que é o 10 a menos 3, ou seja, é o miliampere. Lembra do milímetro? É o milimetro. Eu pego um metro, divido em 1000 partes. O miliampere, eu pego 1 ampere e divido em 1000 partes. Então, na pilha, se não me engano, é 1,3 miliamperes. Ah, posso ter em amperes? Pode, mas 1 ampere é muito difícil acontecer, né? Geralmente, a gente vê em miliampere. Então, pega para você ver na sua casa uma fonte, né? Tem uma fonte de computadora lá no meu quarto. Vai no seu quarto lá, pega a fonte e vê. E vai te indicar a voltagem
Se a corrente é contínua ou ela é alternada, que vamos ver aqui em vídeos posteriores, e a corrente que ele fornece, que são os miliamperes, tá? Mzinho alguma coisa, né? Então, a unidade que a gente vai usar geralmente é um miliampere, mas a unidade padrão é o ampere. Um mili é um submúltiplo do ampere. Beleza?